queria ser reconhecido, por mais que eu não fosse um MC, por mais que eu não fosse um cantor. Rima, improviso, freestyle, beat. No Brasil, as músicas que eu ouvia, eu não sabia quem tinha feito os beats. Essa música vai acabar hoje? Dentro do mundo dos beatmakers, dos produtores, a gente tem as tags. Na rua, o pessoal fica Papatino, entendeu? Demorou um pouco pra eu me aceitar como produtor, eu como beatmaker, artista. Eu sabia que eu podia fazer mais do que o que eu fiz com a Cone Crew. Eu sabia que eu podia encontrar novos artistas, novos talentos. Quero expandir cada vez mais. Acho que o beatmaker, o produtor, ele não tem limite. Então isso me empolga mais ainda. Sem tirar de ninguém, se quiser grana tem, os meninos faz cifrão. Não ligo pra ninguém, se quiser guerra vem, que nós tem disposição. Sou melhor que ninguém não, mas costumo fazer bem mais do que eu falo. Nunca fui fã de ostentação, se eu gasto é porque eu posso, não é por embalo. No Vitor não me chamava atenção, mas comprei pra poder ter filmado lá no estúdio, que tava virado. Quando a internet apareceu e o MP3 apareceu, então eu tava ali, era um moleque ali curioso que gostava de pesquisar e de criando um banco de uma biblioteca de músicas no meu computador, de MP3, né, na real. E eu comecei a manipular os áudios assim, pra cortar alguma coisa ou outra, pra gravar. Foi o meu primeiro contato com programas de áudio, tudo fuçando mesmo. Acertava e errava e conseguia descobrir as coisas ali meio que sozinho. E eu comecei sampleando, é uma prática comum no hip hop. E eu comecei a recortar esses trechos de músicas de discos antigos e montar baterias em cima e fazer batidas. E os meus amigos começaram a escrever em cima. Cone era o nome da galera, não tinha música. E o Ari, ele tinha uma banda de rock, aí ele passou a usar o nome de Banda Cone. Quando os moleques começaram a fazer rima e eu comecei a fazer beat, a gente também usou o nome, também é todo mundo da mesma galera, Cone Crew, pra ser o grupo de rap, entendeu? Primeira vez que a gente foi lá no estúdio, certo, escreveu uma música em cima de um beat que eu tinha feito. Aí eles falaram que era maneiro, eu também não tinha noção muito não do que era, se eu tava realmente fazendo uma coisa legal ou não, mas eu só tava querendo fazer, porque eu tava, sei lá, me divertindo fazendo aquilo e descobrindo uma coisa nova. A gente saiu com um CD gravado com a rap gravado no meu beat. Aí eu fiquei amarradão em fazer isso sempre e eu fiquei várias horas de madrugas trabalhando em novos beats, e foi evoluindo. O apelido, quando eu tinha uns 14 anos, assim, já era Sapatinho, entendeu? Aí, talvez pelo meu jeito, assim, as gírias de ficar no sapatinho. Mas quando a gente foi fazer a primeira música, gravaram Papatinho, porque naquela época a galera ficava mudando os apelidos de brincadeira. Aí gravaram Papatinho e eu achava que só ia ter uma música na vida. Então gravou Papatinho, agora já era. Confesso que eu ficava um pouco com vergonha assim do meu apelido, porque pra me apresentar como Papatinho, né, fazendo beat assim. Eu já tinha vergonha de falar que eu fazia beat, que eu era produtor. Então pior ainda falar que eu era o Papatinho. Papatinho! Eu até participei de batalhas de beats no início da minha carreira e eu venci todas elas no Rio de Janeiro, junto com outros produtores que já estavam fazendo músicas assim na cena underground de carioca do rap da Lapa. Um PC velho, sem referência de monitor, sem nada, assim, com fone, mal funcionava, aqueles fones de cabine, né? E ia tentando achar alguma coisa que me agradasse, era assim que eu fazia. E eu lembro que antes, nos primeiros beats, eu não sabia nem programar a bateria separada. Eu peguei um loop de bateria, um loop de guitarra e por acaso estavam no mesmo BPM, mesmo tempo. E eu processei os dois num programa de um canal só, que era o SoundForge. Ele tinha um canal só. Eu jogava um canal por cima do outro, ele processava e virava outro áudio. E eu apertava Ctrl+C, Ctrl+V, ia duplicando aquilo lá, não tinha track, sabe? Aí eu percebi, aí eu fui fazendo meio que uma forma muito mais difícil que era hoje, porque eu tava descobrindo, né? Demorou um pouco pra eu me aceitar como produtor, e que aceitar que isso era meu trabalho. Eu não me via um produtor, eu ficava até com vergonha de falar isso. Tanto que o Wildon, que é um cara, tipo, a lenda do soul, né? Brasileiro, que trabalhou com Tim Maia, com vários artistas que eu sou fã, Cassiano. Ele, por acaso, mora aqui perto do Recreio e eu cheguei na casa dele. Não é uma oportunidade, mas assim, o aval que ele me deu pra estar ali trabalhando, fazendo beat,
me deu uma certa segurança, tipo, de caraca, realmente, se o Will não tá questionando nada, então deve estar ficando legal mesmo. Comecei a ganhar confiança como produtor. No início eu chamava ele de Thiago. Ele tinha a manha, mas não tinha experiência, entendeu? Ele começou a montar a Cone Crew, queria ficar só... Tinha o jeito dele, ele é meio tímido, né? Eu falei, não, cara, você, a coisa mais importante da banda é você. No início ali eu meio que fazia um pouco de tudo, sabe? Eu fazia os beats, aí ia pro estúdio também, com os moleques gravavam voz, acompanhava, sentava do lado do engenheiro pra mixar a música, participava do lançamento, fazia os clipes, às vezes eu mesmo filmava e editava. Eu ia pra batalha junto com a minha filha, encontrava ele lá cantando lá, vendendo camiseta, sabe? E muito correria, mas assim, com objetividade, sabe? Criatividade. Tinha a história do Nunes Antunes, que era um empresário fantasma, que era eu mesmo, que vendia os shows. Eu sabia que eu não podia botar a cara em tudo, então foi aí que eu criei esse personagem. Nunes é o nome do atacante do Flamengo, da final do Mundial, da época dos anos 80, e Antunes é o sobrenome do Zico. Foi uma brincadeira com o nome. Ele era empresário do grupo, no início da carreira. Era eu mesmo. A viradinha que tu deu ali foi maneira, cara. Vem com então, se tu curte Cone Crew, tu é do bonde, irmão. Se tu fecha junto, não se esconde. No início, eu nem ia pro palco. Eu levava o CD de beat, entregava pra alguém e falava, ó, é número 7, número 9, número 15, dava ordem pra pessoa e ele dava play nos beats, eu tentava arrumar um jeito de filmar, ia lá no som. E eu queria estar ali com os moleques no palco. Então foi quando eu comecei a pensar numa forma do beatmaker aparecer como artista. E quando esse instrumento tinha esse instrumento aqui, né, é um controlador. Aí virou como se fosse a minha guitarra. Aí, Papatinho, aquela parada lá, Nil. Testa os samples aí. Olha ele inteiro. A partir daí eu comecei a aparecer no palco também. Então as pessoas me viam como uma pessoa que pelo menos parece estar fazendo alguma coisa. Tava fazendo um monte de coisa, mas não aparecia em nada. Aí comecei a aparecer como o cara que faz o beatmaker. Cone Crew aconteceu, foi um fenômeno na internet. A gente ganhou o cenário nacional, participando de todos os festivais, todas as premiações. E isso me deu uma visibilidade, né, a ponto de outros artistas do gênero do rap começarem a me procurar para fazer música. Foi quando eu fiz o Marcelo D2 também, Gabriel Pensador, tudo na mesma época. Os artistas principais que eu era fã quando eu era moleque, agora estão tocando na rádio com meus beats, enquanto meu grupo está fazendo show direto, já viajando com meus beats ali. A vida cobre não te permite viver na falha. Chama o Papatinho, homem sujeito que trabalha. A rima que estraçalha na cara dos canalha. Depois do rap veio o pop, quando a Anitta me procurou pra produzir também. Aí depois veio Ludmilla, Ferrugem, aí hoje Seu Jorge. Uma personalidade que tem, assim, contribuído muito para o desenvolvimento da cultura hip hop, da cultura pop, do som brasileiro e da música da massa. Esse cara tá aqui, ó. Você, Papatinho! Que isso, uma satisfação, tô falando isso. Então, diretamente, Papatinho aqui, gente, tá aqui na produção. Aí comecei a viajar lá pra fora e fiz conexões lá fora também com artistas reconhecidos mundialmente. Papatino. Quando eu completei 10 anos de carreira em 2016, eu fundei a Papatunes, que é a gravadora onde eu sabia que eu podia fazer mais do que o que eu fiz com a Cone Crew. Eu sabia que eu podia encontrar novos artistas, novos talentos. E foi o que eu busquei fazer na Papatunes, junto com toda a minha equipe. Lançamos artistas aqui na nossa gravadora que são hoje top
5 aí do gênero, como o Lennon, é uma grande vitória que a gente tem aqui. E o Lennon, quando apareceu, foi exatamente isso. Foi a realização desse sonho de continuar fazendo o que eu posso fazer, que é contribuir para a carreira e sonhos de outros artistas. Pode entrar quando quiser. Ixi, meu culpado que fase. Me olho no espelho, mas Gustavo, que fazes? Cadê as letras? Esqueceu da caneta. Fica só cheirando em cima do CD de bases. Os beatmakers, os melhores do país. Eu só vou pra Jamaica pra acalmar o meu nariz. Mete a venta e não produz. Bye bye Gus, Babylon by Trevas. Volume 0, sem luz. Tô sem frases, o que me trazes? Isso é metanfetamina, a droga dos kamikazes. Precisam de coragem pra poder morrer na guerra. E eu preciso de coragem pra viver fazendo as pazes, ou quase. Se me der guerra eu quero mais. O tempo fecha, eu tô de pé chamando temporais. Viciado em caos, na beira do cais. Banquete animado ao bando de animais. Nas dependências da clínica de dependência química. Me deixa quieto aqui na minha cara. Nas dependências da clínica de dependência química. Gata, mexe aqui na minha cara. No mesmo mês eu lancei e produzi, que eu já estava trabalhando em 2018 também, o álbum do Black Alien, Abaixo de Zero, que é hip hop clássico. E também lancei o álbum do Lennon, o primeiro álbum do Lennon Pódio. Tudo isso em 3 meses de diferença. E tudo deu muito certo. Aí nesse mesmo ano eu comecei a fazer shows como Papatinho e lancei também o Baile do Papato. Ou seja, tipo, tudo que eu estava plantando, chegou a hora de eu botar na pista ao mesmo tempo. Foi um boom muito grande na minha carreira. Papatinho, Papatinho, de Fidele, Maricão, essa é pro verão, né, pai? ela me beija com traje de verão. Amei, não sou diferente, chamou minha atenção. Todo o nosso movimento eu agradeço quando ele põe a mão em alguma coisa e faz alguma música assim, porque sempre vem alguma coisa diferente, é referência, né? E uma das coisas que eu tenho muito orgulho dele é o progresso que ele fez. Não só a nível pessoal, de estar tocando com o Snoop Dogg, com a Anitta, com Ludmilla, mas com a melhora musical dele. O Papatinho nasceu pra fazer isso que ele faz mesmo, de verdade, assim, acredito que tem pessoa que é predestinada pra isso. Eu lembro uma vez que a gente fez uma música lá, eu e o Lennon e o Papatinho pro álbum do Lennon, que o Papatinho fez o beat acho que em uns 15 minutos, assim. A última vez que eu fui lá no estúdio dele, tinham 3 gravações acontecendo ao mesmo tempo. Aí já chegou um cara, ele já fez a batida. Deixou lá e a gente ficou escrevendo, acho que ele fez o beat mais rápido que eu vi na minha vida, assim. Ele é um cara muito preparado pra aquilo ali, tá ligado? Você sabe como é que eu chamo ele? Eu tenho uma figurinha, porque é o Billy the Kid, que era o cara mais rápido do faroeste. Acredito que o Papatinho é mesmo um cara diferenciado no nível de concentração, no nível de saber se colocar, saber colocar ali as paradas na hora certa, saber usar uma referência, saber usar uma influência. Pô, você acompanha legal lá, mano. Esse aqui é o brabo, esse aqui Esse aqui é o brabo. esse aqui é o brabo. Eu sou o Papatinho, produtor musical. Eu sou produtor de vários artistas e do selo Papatunes, tenho o selo Papatunes e também sou produtor do artista Papatinho, tá ligado? Então, tipo, eu tenho que pensar nas coisas, assim como tô pensando pro Lennon, assim como eu pensei pra Cone Crew, pro Black Alien, quando eu tô ali trabalhando com a Anitta, o Papatinho também é um artista ali que tenho na minha pasta aqui de produção. Me amarrei com a pose da Brabona. Molindona, ela nem se esforça. Uma postura, ela nem se importa. Ô mulher, eu te proponho uma aventura. Joga as coisas na mochila e me acompanha se você quiser. Eu sou um artista produtor. Artista por quê? Porque ele é pintor. Artista por quê? Porque ele canta. Eu sou artista produtor. Que é uma coisa que é raro, mas é isso, eu sou isso. Eu sou artista produtor. No pulso diz que o pai tá patrão. Tem a galera que meio que é da minha geração, assim, sabe? Que é o Nave, que é o Laudes, que são os moleques que estavam ali fazendo beat, assim, na época que eu também tava começando. E é claro que, assim como no esporte, a cena vai se renovando e vai aparecendo gente nova. Hoje tem
o Neo Beats, o Ajax, Kizzy, todos esses moleques aí da nova geração. Também tem o Chris Beats, que é muito maneira a história dele, que ele fazia parte do fã-clube da época da Cone Crew e eu tenho ele salvo na minha agenda, tinha ele salvo na minha agenda com o Cristiano, sabe, do fã-clube. Ele era um molequinho, assim, que tinha um sonho de ser beatmaker, produtor. Tem o Dallas também. Tem vários amigos, vários produtores na cena, assim como outros que estão aparecendo ainda. Acho que esses caras abrindo essas portas, trazendo mais seriedade, já é o caminho para o nosso movimento vir cada vez mais se profissionalizando, cada vez mais melhorando. E é por esse caminho assim, que o Papatinho tá trilhando, assim, de tomar a frente mesmo, trazer mais seriedade, mais profissionalismo, que a gente vai conseguir chegar onde a gente almeja, tá ligado? Tem vários moleques vem falar pra mim, pô, primeira vez que eu vi um beatmaker, um produtor, foi você é minha referência, sabe? Vários hoje estão grandes, estão fazendo músicas pra muita gente, reconhecem isso, me encontram na rua e falam, pô, você abriu portas pra mim, muito obrigado, sabe? E aí faz valer toda essa caminhada, né, que eu fiz pra valorizar o produtor, o beatmaker, colocar o Papatinho lá nos lugares. De certa forma, acabou contribuindo para a cena de hoje, assim, os novos produtores e beatmakers terem todo esse acesso, todo esse espaço, sabe, esse reconhecimento. Conforme eu recebi ele em casa, fiz a parada com ele, sabe? Ele vai também trazendo a rapaziada dele e a gente vai se renovando, né, cara? O caminho está aberto para novos talentos e eles vão influenciar novos artistas também, novos produtores, e é assim que funciona o ciclo da música, né? Assim como eles apareceram, vão aparecer outros, e eu espero estar ainda presente aí, trabalhando em conjunto aí, participando da cena. Menor, te avisei que vencer não é pecado. Nós é de fazer, não é de mandar recado, fé. Rolling no pulso, diz que o pai tá patrão. Joguei no asfalto um trator do Zodão. Sem tirar de ninguém, se quiser grana tem, os menino faz cifrão. Não ligo pra ninguém, se quiser guerra vem, que nós tem disposição.